Artigo 188. Ao segurado filiado ao RGPS até 16 de dezembro de 1998, uma vez cumprido o período de carência exigido, será assegurada, a qualquer tempo, a aposentadoria com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando cumpridos cumulativamente até 13 de novembro de 2019, os seguintes requisitos. 1. Contar 53 anos ou mais de idade se homem, e 48 anos ou mais de idade se mulher, e 2. Contar tempo de contribuição igual no mínimo à soma de a 30 anos se homem e 25 anos se mulher, e b. Um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, 40% do tempo que em 16 de dezembro de 1998 faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea A. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput até 28 de novembro de 1999. A renda mensal inicial da aposentadoria será calculada com base nos 36 últimos salários de contribuição anteriores àquela data, apurados no período de 48 meses, e reajustada pelos mesmos índices aplicados ao benefício a que o segurado fazia jus até a data de entrada do requerimento. Parágrafo 3º para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput no período entre 29 de novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019 e que optar pela aposentadoria em conformidade com as regras vigentes à época, a renda mensal inicial será calculada na forma prevista no artigo 188, e reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, até a data de entrada do requerimento. Parágrafo 4º o valor da renda mensal da aposentadoria proporcional será equivalente a 70% da média apurada na forma prevista nos parágrafos 2º e. Parágrafo 3º, acrescida de 5 pontos percentuais por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso 2 do caput, até o limite de 100%. Artigo 188-A. Será assegurada a concessão de aposentadoria a qualquer tempo ao segurado do RGPS, inclusive o oriundo de regime próprio de previdência social, que, até 13 de novembro de 2019, uma vez cumprido o período de carência exigido, tenha cumprido os seguintes requisitos. 1. No caso de aposentadoria por idade, 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. 2. No caso de aposentadoria por tempo de contribuição. A. Para os professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. 1. 30 anos de contribuição se homem, ou 2. 25 anos de contribuição se mulher, e b. Para os demais segurados. 1. 35 anos de contribuição se homem e 2. 30 anos de contribuição se mulher, ou 3. No caso de aposentadoria especial, 15, 20 ou 25 anos de contribuição, conforme o caso, para os segurados sujeitos a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. Parágrafo 1º ao parágrafo 4º revogados. Parágrafo 5º O valor da renda mensal da aposentadoria concedida na forma prevista neste artigo será apurado na data de 13 de novembro de 2019, em conformidade com o disposto nos artigo 188, e artigo 188-F, e reajustado pelos mesmos índices aplicados ao benefício até a data do requerimento. Artigo 188-B. Ao artigo 188 e artigo 500 revogados. Artigo 188. O salário de benefício a ser utilizado para apuração do valor da renda mensal dos benefícios concedidos com base em direito adquirido até 13 de novembro de 2019 consistirá: 1. Para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário, e 2. Para as aposentadorias por invalidez e especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Parágrafo 1º no caso das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial,
O divisor considerado no cálculo da média a que se referem os incisos 1 e 2 do caput não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho, de 1994 até a data de início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Parágrafo 2º. O fator previdenciário a que se refere o inciso 1 do caput será calculado com base na idade, na expectativa de sobrevida e no tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, por meio da seguinte fórmula: F igual TC multiplicado por A dividido por IS multiplicado por 1 mais ID mais TC multiplicado por A dividido por 100, em que F igual fator previdenciário, ES igual expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria, TC igual tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, ID igual idade no momento da aposentadoria e A igual alíquota de contribuição correspondente a 0,31. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo 2º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE para toda a população brasileira, considerada a média nacional única para ambos os sexos. Parágrafo 4º. Os benefícios previdenciários requeridos a partir da data de publicação da tábua de mortalidade considerarão a nova expectativa de sobrevida. Parágrafo 5º. Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados 5 anos se mulher, ou 2, no caso de professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. A 5 anos se homem e B 10 anos se mulher. Parágrafo 6º. Fica garantida a aplicação do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade devidas ao segurado com deficiência. Se resultar em renda mensal de valor mais elevado, hipótese em que caberá ao INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem a aplicação do fator previdenciário. Parágrafo 7º. Fica garantido ao segurado com direito à aposentadoria por idade na forma do disposto no artigo 188-H opção pela não aplicação do fator previdenciário e caberá ao INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem o fator previdenciário. Parágrafo 8º. O segurado que tiver cumprido os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria se o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, tiver atingido o número de pontos. A partir de 18 de junho de 2015 até 30 de dezembro de 2018. A, igual ou superior a 95 pontos se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou B, igual ou superior a 85 pontos se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos e 2, de 31 de dezembro de 2018 até 13 de novembro de 2019. A, igual ou superior a 96 pontos se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou B, igual ou superior a 86 pontos se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Parágrafo 9º. Para fins de aplicação do disposto no caput e no parágrafo 8º. O tempo mínimo de contribuição dos professores que comprovarem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio será de 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher. Parágrafo 10. Na hipótese prevista no parágrafo 9º, ao resultado da soma da idade do professor e de seu tempo de contribuição serão acrescidos 5 pontos. Artigo 188. F. A renda mensal do benefício concedido ao segurado de que trata o artigo 188, a será calculada sobre o salário de benefício, apurado na forma prevista no artigo 188, ao qual serão aplicados os seguintes percentuais. 1. No caso de aposentadoria por idade, 70% do salário de benefício, mais 1 ponto percentual por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30%. 2. No caso de aposentadoria por tempo de contribuição, a 100% do salário de benefício aos 30 anos de contribuição se mulher.
B. 100% do salário de benefício aos 35 anos de contribuição se homem e C. No caso de professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. 100% do salário de benefício aos 25 anos de contribuição se mulher e 2. 100% do salário de benefício aos 30 anos de contribuição se homem e 3. No caso de aposentadoria especial, 100% do salário de benefício. Parágrafo único. Para fins de cálculo do percentual de acréscimo de que trata o inciso 1 do caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente quando se tratar de segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso. Artigo 188-G. O tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019 será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no artigo 19-C, os seguintes períodos. 1. O tempo de serviço militar, exceto se já contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares ou para aposentadoria no Serviço Público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, ainda que anterior à filiação ao RGPS, obrigatório, voluntário ou alternativo. Assim considerado o tempo atribuído pelas Forças Armadas àqueles que, após o alistamento, alegaram um imperativo de consciência, entendido como tal aquele decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter militar. 2. O tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em decorrência de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, situação que será comprovada nos termos do disposto na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. 3. O tempo de serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive aquele prestado à autarquia, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público, regularmente certificado na forma prevista na Lei nº 3.841, de 15 de dezembro de 1960, desde que a certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço tenha sido prestado até 30 de setembro de 1975, data imediatamente anterior ao início da vigência da Lei nº 6.226, de 14 de junho de 1975. 4. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991. 5. O tempo de exercício de mandato classista junto a órgão de deliberação coletiva em que nessa qualidade tenha havido contribuição para a Previdência Social. 6. O tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelo erário e que a atividade não estivesse, à época, vinculada a regime próprio de previdência social. 7. O tempo de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior amparados pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, anteriormente a 1º de janeiro de 1994, desde que a sua situação previdenciária esteja regularizada no INSS. 8. O tempo de contribuição efetuado pelo servidor público de que tratam as alíneas I, J e L, do inciso 1 do caput do artigo 9º e o parágrafo 2º do artigo 26, com fundamento do disposto nos artigo 8º e artigo 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e no artigo 2º da Lei nº 8.688, de 21 de julho de 1993, e 9. O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário mesmo que indireta e o vínculo empregatício. Parágrafo único. O tempo de contribuição de que trata este artigo será considerado para fins de cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Artigo 188-H. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188, 1, artigo 188-J, artigo 188, K e artigo 188,
L. A aposentadoria por idade será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. 1. 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. 2. 15 anos de contribuição para ambos os sexos e 3. Carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por idade para as mulheres até atingir 62 anos de idade. Parágrafo 2º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 3º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos de contribuição para as mulheres. Artigo 188. I. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188, H, artigo 188, J, artigo 188, K e artigo 188, L. Observado o disposto no artigo 199, A aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. 1. 30 anos de contribuição se mulher, e 35 anos de contribuição se homem. 2. Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem e 3. Carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, será acrescido 1 ponto a cada ano ao somatório considerado mínimo, a que se refere o inciso 2 do caput, até atingir o limite de 100 pontos se mulher e de 105 pontos se homem. Parágrafo 2º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso 2 do caput. Parágrafo 3º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 4º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 188, H. Artigo 188, J. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188, H. Artigo 188, 1. Artigo 188, K e artigo 188, L. Observado o disposto no artigo 199, A aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. 1. 56 anos de idade se mulher e 61 anos de idade se homem. 2. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem e 3. Carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por tempo de contribuição até atingir 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Parágrafo 2º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 3º. O valor da aposentadoria concedida em conformidade com o disposto neste artigo será apurado na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 188-H. Artigo 188-K. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188, H, artigo 188, 1, artigo 188, J e artigo 188, L, observado o disposto no artigo 199,
A aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que contar com mais de 28 anos de contribuição se mulher, e com mais de 33 anos de contribuição se homem que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. 30 anos de contribuição se mulher, e 35 anos de contribuição se homem. 2. Cumprimento de período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que em 13 de novembro de 2019 faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem e 3. Carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 2º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, multiplicado pelo fator previdenciário, calculado na forma prevista nos parágrafos 2º ao parágrafo 5º do artigo 188. Parágrafo 3º. A aplicação do fator previdenciário no cálculo do valor da aposentadoria de que trata este artigo é obrigatória, observado o disposto no artigo 32, hipótese em que não se aplica o disposto no artigo 29c da Lei nº 8.213, de 1991, artigo 188, l. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 188, h, artigo 188, 1, artigo 188, j e artigo 188, k. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. 2. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. 3. Cumprimento de período adicional de contribuição correspondente ao tempo que em 13 de novembro de 2019 faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem e 4. Carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 2º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a 100% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32. Artigo 188, m. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 54, artigo 188, h. O artigo 188, l. Artigo 188, n. E artigo 188, o. Observado o disposto nos parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 54, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao professor filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que comprovar tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio e que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem. 2. Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem e 3. Carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, será acrescido um ponto a cada ano ao somatório considerado mínimo, a que se refere o inciso 2 do caput, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e de 100 pontos, se homem. Parágrafo 2º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso 2 do caput. Parágrafo 3º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 4º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 188-H. Artigo 188-N. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51,
artigo 54, artigo 188, H 188, N e artigo 188, O, observado o disposto no artigo 199, A aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao professor filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que comprovar tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio e cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. 1. 51 anos de idade se mulher e 56 anos de idade se homem. 2. 25 anos de contribuição se mulher, e 30 anos de contribuição se homem e 3. Carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por idade até atingir 57 anos para as mulheres e 60 anos de idade para os homens. Parágrafo 2º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 3º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 188-H. Artigo 188-O. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigo 188-O. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 54 e artigo 188, H 188-N, observado o disposto nos parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 54, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao professor filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019 que comprovar tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio e que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. 1. 52 anos de idade se mulher e 55 anos de idade se homem. 2. 25 anos de contribuição se mulher, e 30 anos de contribuição se homem. 3. Cumprimento de período adicional de contribuição correspondente ao tempo que em 13 de novembro de 2019, faltaria para atingir 25 anos de contribuição se mulher, e 30 anos de contribuição se homem e 4. Carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 2º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a 100% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32. Artigo 188-P. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, artigo 64 e artigos 188 e ao 188-L, uma vez cumprido o período de carência exigido, a aposentadoria especial será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, filiados ao RGPS até 13 de novembro de 2019, quando o somatório da sua idade e do seu tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem respectivamente de 1. 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição. 2. 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição. Ou 3. 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Parágrafo 1º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. Parágrafo 2º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52. Parágrafo 3º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto na hipótese prevista no inciso 1 do caput, e das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição. Parágrafo 4º. A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da comprovação, durante os períodos mínimos exigidos, 1. do tempo de trabalho permanente não ocasional nem intermitente e
2. Da efetiva exposição do segurado a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade física, ou à associação desses agentes, comprovada na forma prevista nos artigos 64 ao artigo 68. Parágrafo 5º. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum aplica-se somente ao trabalho prestado até 13 de novembro de 2019, em conformidade com o disposto na seguinte tabela. Tempo a converter de 15 anos mulher 30 anos de contribuição 2,00. Tempo a converter de 15 anos homem 35 anos de contribuição 2,33. Tempo a converter de 20 anos mulher 30 anos de contribuição 1,50. Tempo a converter de 20 anos homem 30 anos de contribuição 1,75. Tempo a converter de 25 anos mulher 30 anos de contribuição 1,20. Tempo a converter de 25 anos homem 30 anos de contribuição 1,40. Parágrafo 6º. A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor à época da prestação do serviço. Artigo 188. Que para a aposentadoria por idade concedida à pessoa com deficiência, será assegurada, exclusivamente para fins de cálculo do valor da renda mensal, a conversão do período de exercício de atividade sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física, cumprido na condição de pessoa com deficiência até 13 de novembro de 2019, vedado o cômputo do tempo convertido para fins de carência. Artigo 189. Os benefícios de legislação especial pagos pela Previdência Social à conta do Tesouro Nacional e de ex-combatentes, iniciados até 16 de dezembro de 1998, serão reajustados com base nos mesmos índices aplicáveis aos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Artigo 190. A partir de 14 de outubro de 1996, não serão mais devidos os benefícios de legislação específica do jornalista profissional, do jogador profissional de futebol e do telefonista. Parágrafo único. A aposentadoria especial do aeronauta nos moldes do Decreto-Lei nº 158, de 10 de fevereiro de 1967, está extinta a partir de 16 de dezembro de 1998, passando a ser devida ao aeronauta os benefícios deste regulamento. Artigo 191. É vedada a inclusão em regime próprio de previdência social do servidor de que tratam as alíneas I, e M do inciso 1 do caput do artigo 9º, sendo automática sua filiação ao regime geral de previdência social a partir de 16 de dezembro de 1998. Artigo 192. Aos menores de 16 anos filiados ao regime geral de previdência social até 16 de dezembro de 1998 são assegurados todos os direitos previdenciários. Artigo 193. O Instituto Nacional do Seguro Social deverá rever: 1. As aposentadorias concedidas no período de 29 de abril de 1995 até a data da publicação deste regulamento, com conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum, considerando-se a legislação vigente quando do cumprimento dos requisitos necessários à concessão das referidas aposentadorias, e 2. As aposentadorias por tempo de serviço e especial e as certidões de tempo de serviço com cômputo de tempo de serviço rural concedidas ou emitidas a partir de 24 de julho de 1991 até a data da publicação deste regulamento.